internacional para o segundo bloco. Agora o nosso amigo Márcio Maeda vai nos explicar um pouco sobre o beisebol. Isso. Márcio, me diz uma coisa, você trouxe aqui algumas coisas. Isso é uma bola oficial Da Major. da Major League. Essa assinatura É do Paulo Orlando, é o primeiro brasileiro campeão da World Series. Bom, mas primeiramente eu queria agradecer o convite, né, do Álvaro. Essa oportunidade é difícil para o nosso esporte receber um convite assim para poder divulgar, poder apresentar mais. E muito obrigado por estar aqui. Boa tarde a todos, boa noite. Esperemos que dê resultado e que possa voltar a participar conosco. Legal. Bom, e trouxe alguns materiais aqui para explicar um pouquinho como é que funciona o básico do beisebol. Então vamos lá. Esse é um boné, esse aqui é uma marca americana. Isso. Né? Mas tem um brasileiro que usa também. Na verdade tem um time no Brasil que chama Nippon Blue Jays, que é do Nippon Country Club. E eles têm autorização para usar o logo do Blue Jays. Blue Jays é canadense. Blue Jays é canadense. Eles entraram em contato com a diretoria na década de 90, pedindo autorização, fazendo trâmite, contrato, e hoje eles usam a marca do Blue Jays aqui no Brasil. Mostra a marca para a nossa câmera, por favor. Isso. O Blue Jays. Deixa eu até ficar usando o bonezinho aqui. Perdeu. Só faltou o taco, né? É. Pesado, rapaz. Pensei que... Isso aqui... Ó, deixa eu ver ali. Como funciona isso? Bom, aqui a gente tem um bastão, né? A pessoa fala taco, é um bastão. O oficial de beisebol para categoria adulta, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é uma peça única de madeira. Não tem emenda, não tem nenhum outro tipo de material, não ser madeira. E no livro de regras estabelece as medidas, peso, tem uma faixa de medida e uma faixa de peso que pode ser utilizada. Esse bastão aqui está autografado pelo Ian Gomes, que é o primeiro brasileiro a estrear nas grandes ligas americanas, né, a Major League. E esse taco, esse bastão, a gente está usando para fazer uma rifa para poder custear um pedaço do Campeonato Paulista de Beisebol, né, que nós estamos organizando. E para participar da rifa, como a gente faz? Pelo Facebook, na fanpage do Campeonato Paulista. Então pode dar o endereço aí, a fanpage. A fanpage é Campeonato Paulista de Beisebol mesmo. Campeonato Paulista de Beisebol no Facebook. Né? Vocês vão ver aqui embaixo. Isso, e a gente também tem um site, né, o beisebol.paulista.net. Então acessem também no site beisebol.paulista.net e lá vocês vão saber como fazer para participar da rifa aqui do taco do nosso amigo Gomes. Ian Gomes. Ian Gomes. Isso. Número 10 E coincidentemente ele estreou na Major League no Blue Jays. do Blue Jays. Hoje ele está jogando no Cleveland Indians. E é um dos principais jogadores do Cleveland Indians. Está se destacando bastante lá. E é brasileiro. E é brasileiro. Coisa que a mídia aqui não fala. É, bem difícil. Deve ter uma inserção de 2, 3 matérias no ano na Globo, mas... Bom, estamos falando agora. Posso ver esse bastão? Meu, é pesado, É pesado. Eu conheço outros materiais que vocês podem ser usados até de fibra de carbono e de alumínio. No profissional não. No profissional não, Não, só de Tem que ser madeira. Tem que ser madeira. As ligas amadoras... Desculpa uma pergunta ignorante minha. Qual tipo de madeira é utilizada para fazer este bastão? Olha, eu acredito ser carvalho, não tenho Carvalho. certeza. Carvalho tem que ser português. Tem que ser aqui algo Pelo português. peso e pela resistência da madeira Resistência. também. Mas o carvalho não é o mais pesado. O carvalho é Mais resistente. mais resistente. É Mas se bem que eu vi uns lances aí que andavam quebrando uns tacos aí. Mesmo na rebatida, tem um sentido certo para você usar o taco. Porque tem a fibra da madeira. Se pegar no lugar errado... Qual é o lugar que pega a bola aqui, normalmente? Não, o hotspot, né, aqui, o beisebol no Brasil é meio japonesado. Então a gente chama de shin, mais ou menos essa região. Aí. Se acertar, esse aqui é o melhor ponto para rebatir. Para. Se pegar muito na ponta ou para cá, a bola não ganha tanta potência. Mais ou menos essa região que é a parte, sei lá, o A coração região do taco. mais central dessa Isso. parte maior. É. O pessoal tenta pegar sempre essa Mais região. ou menos aqui assim. Isso. Se pegar muito na ponta ou muito no taco, não tem muita potência para rebatir. Exato. Isso aqui são as luvas. Podia até demonstrar pra gente como é que faz isso aí. Coloca você aí, deixa Eu não sei nem colocar essa eu ficar um pouco em pé. Normalmente quem é canhoto usa a luva na mão direita, mas quem é destro usa a luva na mão esquerda para poder arremessar com o melhor braço. Né? Certo.
Então, isso aqui normalmente é luva de couro ou de vaca, veado, depende do material. E quanto mais nobre o material, mais caro. O material de beisebol não é barato, principalmente no Brasil, porque é tudo importado. E essa luva não é uma das maiores, essa aqui é um pouquinho maior. Essa aqui o pessoal usa no fundo. E também tem... você fala é aquele que fica lá atrás para... Isso, pega a bola. Os catchers, né? Não, o catcher fica na região, é o receptor. Ah. Vamos mostrar aqui primeiro, para vocês poderem entender. O campo de beisebol é dividido em duas áreas principais, né? A área do infield. Certo. Infield é a parte onde fica o lançador. Não, infield é a parte onde ficam as bases. As 3 bases. Isso, que é a parte mais próxima do home plate. E a parte do fundo o pessoal chama de outfield. Aqui no Brasil, como é um pouco mais japonesado, a gente chama de Naya e Gaya. A gente usa mais termos em japonês aqui. Ao todo no beisebol a gente tem 9 posições. Vou tirar um pouco da câmera aqui. O arremessador, que a gente chama de número 1, o catcher de número 2, a gente dá números para as posições. Primeira base, segunda base, terceira base. Tem uma posição coringa aqui, que é o shortstop, aqui a gente chama de shoto, que é o interbases. Aqui é uma região que a tendência da bola passar por aqui é maior. Então a gente... Aqui ou aqui, né? Isso. Quando o cara pega mal no taco, a bola não sai com tanta força. E no fundo a gente tem 3 defensores externos, o que a gente chama de jardineiro externo, na verdade. Que seria o jardineiro esquerdo, de central e direito. Então, o time quando funciona basicamente igual ao futebol americano. Tem um time de ataque e outro time na defesa. Então, o que está atacando é o que está rebatendo. O que está rebatendo está atacando. E a hora que você faz 3 eliminações... No caso aqui entram as 2 equipes. Isso. Só esse aqui ataca, os outros todos estão defendendo. Exatamente. Quando ele acerta um arremesso, que ele ganha uma base, ele já passa a ter 2 atacantes. Isso, que daí na verdade o rebatedor, quando ele tem uma rebatida válida, que ele não é eliminado, ele acaba virando um corredor. Daí vem outro rebatedor. Que o intuito do beisebol é marcar pontos, mas a gente não chama de pontos, a gente chama de corridas. Então a gente tem que anotar corridas. Para anotar uma corrida, tem que dar a volta inteira, completar as 4 bases. Então, à medida que você consegue ganhar as bases e chegar de novo na mesma posição inicial, você marca um ponto, que seria anotar uma corrida. Uma questão que me chama a atenção. O rebatedor, tá? Ele deu uma rebatida válida, conseguiu chegar aqui antes do cara devolver a bola, né? Se o cara devolver a bola antes dele pisar, ele perde, ele é eliminado. Mas digamos que ele chegou na base 1. Aí vem um outro rebatedor. Ele conseguiu outra rebatida também no mesmo estilo. Esse aqui corre para cá e esse para cá, é isso? Isso. No caso, daí vem um terceiro rebatedor que consegue um home run, como eles falam, né? Isso. Que é aquele colocar a bola para fora do campo. Ele consegue dar a volta toda. Não é isso? Quando ele consegue dar a volta toda, esses 2 também pontuam? Sim. Quando você rebate um home run, que é colocar a bola para fora do campo, dentro dessa linha válida, para cá, todos os que estão em base contam uma corrida. Se você tiver todas as bases cheias, ele vai fazer 4 pontos. Vai fazer 4 pontos. Se tiver sozinho, é um ponto só. Isso. E a intenção do beisebol é, enquanto você está defendendo, virar ataque. Então a defesa tem que fazer o máximo possível para fazer 3 eliminações. Então, como que a gente pode eliminar um rebatedor ou um corredor? A eliminação mais fácil que tem é fazer um strikeout, que são 3 bolas boas que o pitcher, o arremessador, consegue colocar na zona de strike. A zona de strike compreende mais ou menos aqui do externo, esse assim, até o joelho. Isso. E daí tem o home plate, que seria a base do home. E passando nessa região é considerado strike. Ou quando você tenta rodar o taco e não acerta a bolinha, também é considerado um strike. Fazendo 3 strikes tem a eliminação mais simples que a gente tem. Depois tem a eliminação de ground out, quando você rebate uma bola no chão, o defensor defende, ele tem que jogar para a primeira base. Primeira base, recebendo a bola corretamente com o pé na base, a gente tem outra eliminação. Outra eliminação que é bem simples é quando tem um fly out, que você rebate, quando o rebatedor rebate uma bola alta, ela não encostou no chão e alguém defendeu, segurou no ar e conseguiu dominar completamente,
tem outra eliminação. E tem outras eliminações que são chama tag out, que é encostar a bola no corredor, quando ele está fora da base, ou force out. Por exemplo, se eu estou rebatendo e você está na primeira base, eu rebato, e sei lá, o shortstop, o interbase defende, e ele quer eliminar você, ele faz um fielder choice, ele escolhe, em vez de me eliminar, que eu estou rebatendo, ele vai tentar eliminar o corredor que está mais em posição, mais próximo de virar um ponto, de virar uma corrida. Então ele vai jogar aqui, e como você é obrigado a correr, porque eu rebati, ele só pisa na base, ou joga para o segunda base e ele pisa na base, não precisa encostar. Então o beisebol tem essas regrinhas assim. O beisebol a princípio é um esporte bem complicado, bem chato no primeiro momento, mas depois você entende a regra, entende a dinâmica do jogo, é um esporte... Eu sou apaixonado pelo beisebol, é o meu esporte preferido. Vou pedir só um minutinho para você, vamos passar um videozinho mais ou menos explicativo, né? E depois a gente volta a falar sobre isso. Você acha beisebol chato e não entende nada desse jogo? Então presta bem atenção nesse vídeo e sua opinião vai mudar. Entendendo ele, você vai ver esse jogo de outra forma. Vai poder assistir alguns jogos na TV e descobrir por que americanos, japoneses, cubanos e venezuelanos são tão fanáticos por beisebol. O campo. O campo tem o formato de um diamante, com 3 bases, e o home base, ou base principal, onde acontecem as rebatidas. Essa área é chamada de infield. A parte mais distante é chamada de outfield. A parte de dentro é a área fair e a parte de fora o fall. Posições dos jogadores. São 2 times que se revezam no ataque e na defesa. Quando um time está na defesa, são 9 jogadores em campo e eles usam luvas. O time que ataca deve rebater a bola e correr pelas bases. No infield, os jogadores que tomam conta das bases não ficam necessariamente em cima delas. Os jogadores se localizam assim: primeira base, segunda base, terceira base, interbase ou shortstop, que fica próximo à segunda base. No outfield ficam os jardineiros, como nós chamamos no Brasil: left fielder ou jardineiro esquerdo, center fielder ou jardineiro central e right fielder ou jardineiro direito. O lançador ou pitcher fica no meio das bases e lança a bola até o home plate, a base principal, onde está o catcher para pegar essas bolas. Atacando, também no home plate está o rebatedor. Seu objetivo é rebater a bola lançada pelo arremessador e correr até a primeira base. Ele tem que ir conquistando as bases até completar uma volta e marcar um ponto. A defesa tenta eliminar os jogadores que estão atacando e tem várias maneiras de eliminação. Vamos ver algumas adiante. Quando acontecem 3 eliminações, ou 3 outs, os times trocam de lado. Quem estava atacando vai para a defesa e vice-versa. O começo do jogo. O lançador deve acertar uma área retangular chamada zona de strike, que compreende uma área imaginária entre o joelho e o peito do rebatedor, e a largura é do tamanho do home plate. Quando ele acerta dentro dessa área, é contado como strike. Quando ele manda uma bola fora, se chama ball. 3 strikes, o rebatedor é eliminado, um out. E ele volta a bater quando todos os demais do time bater numa ordem pré-estabelecida antes do jogo. 4 balls, o rebatedor ganha a primeira base, e ele vai livremente até ela. Mas quando o lançador arremessa uma bola fora, ball, e o rebatedor tenta rebater e erra, essa jogada é contada como strike. Quando o rebatedor acerta a bola, ele deve correr para a primeira base. Se a bola for para fora do campo na área fall, a jogada não é válida e ele volta para rebater de novo. Porém, toda vez que ele rebate para fora, é contado um strike. Ele pode rebater diversas vezes para fora, a contagem não passa de 2 strikes e ele não será eliminado. A bola em jogo. Assim que o rebatedor acerta a bola dentro do campo, os jogadores da defesa vão pegar a bola e jogar para a base onde o rebatedor, que agora é um corredor, está tentando chegar. Quando a bola chega primeiro no jogador da defesa que toma conta da base, antes do corredor, acontece uma eliminação, um out. Se ele chegar antes da bola, ele conquista a base e permanece nela.
O juiz conta safe. O corredor pode passar direto pela primeira base quando vem de uma rebatida, somente na primeira base, mas não pode fazer isso nas outras bases. Seguindo a ordem, outro jogador do time que está atacando entra para rebater. Quando o rebatedor acerta a bola para o alto e qualquer jogador da defesa agarrar a bola no ar sem que ela toque o chão, o rebatedor é eliminado. É mais um out. Se o rebatedor acertar a bola para fora do campo dentro da área fair, essa jogada chama-se home run. E o jogador faz a corrida livremente pelas bases, completando toda a volta e marcando um ponto. Se já houver jogadores em alguma das bases quando o rebatedor acertar o home run, todos eles fazem a corrida até o home plate e cada um deles marcará um ponto. O rebatedor que acerta a bola corre para a primeira base e, chegando antes da bola, permanece nela. E conforme as batidas vão acontecendo, eles vão avançando e conquistando a segunda e terceira e por fim o home plate para marcar ponto. Quando a primeira base tem um jogador, numa rebatida ele é obrigado a correr para a segunda base porque o rebatedor está vindo para a primeira base. E nunca se pode ficar dois jogadores do ataque na mesma base. Numa jogada que tem um corredor na primeira base e um jogador da defesa pega a bola e joga para a segunda base, ele elimina o corredor. Imediatamente, o jogador da segunda base lança em direção à primeira base e elimina o rebatedor que estava correndo até ela. Aconteceram duas eliminações numa mesma jogada, chamado double play. Outra forma de eliminação do corredor é quando um jogador da defesa encosta a bola no momento em que ele está fora da base. Você vai perceber que os corredores que conquistaram a base se afastam um pouco no momento em que o pitcher está se preparando para o lançamento para o rebatedor. Isso serve para que ele ganhe tempo quando houver uma rebatida. O pitcher pode tentar jogar a bola para a base e tentar queimar o corredor, que tem que voltar imediatamente para a base. Quando o corredor é rápido, ele tenta roubar a base. Ele espera o lançador fazer o arremesso e aproveita para correr até a segunda base. Assim que o catcher recebe a bola, ele joga imediatamente para a segunda base a fim de tentar eliminar esse corredor. Fim de jogo. A cada 3 eliminações, 3 outs, o time muda de lado. No primeiro momento, um time defende e o outro ataca. Acontece a troca. Cada time tem sua chance de atacar. Depois que acaba uma chance de atacar para cada um, é contado um inning ou uma entrada. O jogo oficial possui 9 entradas. O jogo pode passar das 9 entradas se chegarem até esse momento empatados, e só vai terminar quando um time fizer pelo menos um ponto. No lado direito tem a coluna R de runs. Esse é o placar do total de pontos anotados. O H é hits e representa o número de rebatidas boas. E E representa os erros cometidos na defesa. Pois bem, depois desse vídeo explicativo, acho que fica um pouquinho mais fácil de vocês entenderem, né? Vamos continuar agora com o Márcio aqui para dar um pouquinho mais de alusões ao esporte para a gente. Esse é o livro oficial das regras. Isso. Né? Esse está desatualizado de 2008, a gente já tem versões novas, mas as regras são as regras são praticamente as mesmas. Todo ano tem uma revisão. No ano passado entrou uma regra nova de proteção ao catcher, porque é um... que ele fica abaixado aqui na bola. Porque tem muita colisão nessa área. Certo. Porque de repente a bola está vindo para tentar eliminar o corredor e os dois se chocam, então foi criada uma regra de proteção para evitar danos. Tanto que se eu não me engano, acho que o Ian Gomes no ano passado teve uma lesão por causa de colisão. Ficou acho que 4, 5 meses afastado. Mas todo ano tem revisão, o pessoal da AAA, que é a Associação de Árbitros e Anotadores aqui do Brasil, eles todo ano fazem reciclagem, fazem revisão do livro de regras e todo ano tem atualização. Esse aqui é o André Rienzo. Ele é o primeiro arremessador brasileiro a atuar nas grandes ligas, na Major League. Ele era do time de Atibaia aqui da Grande São Paulo. E hoje está no Miami, mas ele estreou pelo Chicago White Sox. Do Chicago White Sox foi para o Miami Marlins e hoje está tentando brigar para ficar na Major League. Ele fica subindo e descendo da Triple A, que é tipo uma segunda divisão,
para a Major League. Agora ele está lá no Spring Training tentando... E no Japão, nós temos algum brasileiro lá no Japão? Tem bastante. O Japão é dividido assim, não tem uma segunda divisão, mas tem times industriais. Então tem um pessoal que joga no semi-profissional e tem um pessoal que está jogando agora na NPB, que é a Nippon Baseball. O Oscar Nakaoshi, ele está na liga principal no Japão, e tem alguns outros brasileiros nas ligas semi-profissionais ali, na Honda, É um Yamaha. esporte que está sendo bem divulgado, então, fora do Brasil, né? Fora do Brasil, Aqui no divulgado. Brasil, esse esporte vem crescendo, o que a gente pode fazer para ajudar os espectadores? Vem crescendo. A gente tem tentado fazer um trabalho agora, começando esse ano com a comissão organizadora do Campeonato Paulista, em tentar divulgar mais, transformar o beisebol num esporte um pouco mais atrativo para o pessoal que não conhece. Então colocar outras atrações no campo, ao invés de somente beisebol. Então a gente tenta colocar uma praça de alimentação, tenta levar diversão extra, colocar, sei lá, um massagista, brincadeira para as crianças, para poder trazer a família, trazer amigos, para não só ficar assistindo beisebol, mas para poder ter uma tarde agradável. Os eventos acontecem, pelo que eu vi na fanpage de vocês, durante o dia inteiro. As partidas são feitas uma na parte da manhã e uma na parte da tarde, é isso? Quando tem rodada dupla, sim, mas a partir de agora vão ser rodadas menores. Então, eu acho que no dia 26 a gente vai ter uma rodada que é um jogo só. Então, quando vai chegando... É que o Campeonato Paulista é dividido da seguinte maneira: a gente tem 2 fases do campeonato, e é mata-mata as 2 fases. É um esquema que chama mínimo 3 jogos. Então cada time vai jogar no mínimo 3 jogos. Então perdeu na chave principal, vai para a repescagem. Daí tem a repescagem na repescagem. Perdeu a terceira vez nessa repescagem, já está fora. Então a gente dividiu em 2 fases dessa mesma maneira. Então o campeão da primeira fase, se for o mesmo campeão da segunda, acabou o campeonato. Daí se for campeões diferentes em cada fase, a gente faz um último jogo para... Um jogo extra para definir o campeão. Como se fosse o Campeonato Carioca. Tem a Taça Rio, a Taça Guanabara. E daí decide os dois. Isso. E quando não ganha sozinho, é campeão. É. Deu para entender um pouquinho, senhor Martins? Deu. Estou na Alguma expectativa. pergunta? Até que idade pode jogar o beisebol? Olha, tem jogadores na Liga Profissional com mais de 40 anos nos Estados Unidos. Essa é uma pergunta. Com mais de 40 anos ainda pode ser atleta, porque isso existe, está numa condição física tremenda, por aquilo que eu estou escutando. É que na verdade, como a gente tem 9 jogadores na defesa, a gente também tem 9 jogadores no bastão, tentando rebater a bolinha. Então o pessoal que é mais velho, mais pesado e tem experiência, eles ficam numa posição que chama DH, que é Designated Readers, que eles não são obrigados a defender. Porque tem a seguinte divisão: na Major League tem a American League e a National League. O American League permite a existência desse DH, a National League não. Então o arremessador é obrigado a rebater. E no caso da American League não. O arremessador ele fica descansando na hora de rebater e entra esse batedor designado. Então esse pessoal mais por isso velho... é que eu vi aquelas modificações do banco, um entra só para uma posição específica. ele entra só para bater, esse DH, que é o batedor designado. Me diz uma coisa, como se elimina um arremessador? Não, o arremessador não é eliminado. Não é eliminado, não tem como eliminar. Na verdade, o arremessador para sair do jogo ele tem que ser expulso. Para ser expulso ele tem que fazer alguma coisa Errado. agressiva, Fora das normas, não é? fora das normas. Por exemplo, para tirar com a bola acima Mas da ele pode linha ser daqui e acertar, sei lá. Não, por exemplo, ele pode e vai ser expulso do jogo se ele arremessar propositalmente contra a cabeça do rebatedor. Se for sem querer, mas dá para saber quando é por quê ou não. Isso é como o pênalti no futebol, que é... Quem Vai vai jogar a intenção. Quem vai jogar a intenção. intenção. Dá para saber? Dá. Porque se ele joga uma bola reta, rápida contra a cabeça... Deixa eu fazer uma pergunta. Porque estamos em direto também para a Europa, e eu que sou europeu, o beisebol lá nunca foi um esporte de origem, né? Quais são os principais clubes, países, quais são os principais países que hoje têm esse esporte como consagrado? Estados Unidos, Cuba, Canadá, a região ali do Caribe, né? Caribe, a América Panamá, Central. América Central, todos os times, República Dominicana, que foi o último campeão mundial, o Japão, o pessoal adora beisebol. E na Europa, no seu caso, a Holanda tem um time muito forte. Holanda? A Holanda. Aqui na América do Sul nós temos a Venezuela também tem um time Venezuela, forte. Colômbia. A Venezuela, que foi o que ele disse, está ali no Caribe. Na Venezuela, Não, o beisebol, Aqui na América do Sul, mas está próximo do na Caribe. Venezuela o beisebol é o principal esporte do país.
esporte forte. futebol eles não pintam nada. Vai vir até com o Brasil. A Colômbia tem um time muito forte também. Colômbia também? Colômbia também. Colômbia foi o último campeão sul-americano. O último sul-americano foi em Cuiabá e o Brasil perdeu a final para a Colômbia. O Brasil foi a final? Foi a final. Então quer dizer que já está sendo enraizado aqui no Brasil também. Sim. O Brasil tem um time bom. É. É que não é divulgado aqui. Inclusive nós vamos ter esse ano a WBC, né? O World Baseball Classic. Isso, a gente vai ter a classificatória Classificatória para o WBC. Isso, que o Brasil vai jogar na fase em Nova York, no Brooklyn, contra, se não me engano, é Grã-Bretanha, Paquistão e Israel. Isso. E vai ser agora em setembro, começa dia 22. O Brasil tem grande chance de se classificar, espero que se classifique. No último se classificou. No último se classificou. Classificou no Panamá, ganhando do Panamá. Ganhou os 2 jogos que tinha que jogar com o Panamá, ganhou. E ganhou. E foi um jogo muito Sabe, esse bonito. ano a gente conseguiu isso de novo. Acho que ali, de difícil, nós vamos ter a Grã-Bretanha. Talvez Vamos Israel. equilibrado. Israel, porque tem muito judeu, né? Que é- Americano que vai para lá. Isso. Então, são times que são meio incógnitas. Não dá para saber exatamente como são. O Brasil, no ranking mundial, está na frente deles. Mas eu acredito que vão ser jogos difíceis. Não vai ser uma vida fácil o Brasil, não. Esperamos que consiga a classificação. Ainda mais que os jogadores principais, que não, o Ian Gomes, o Paulo Orlando, vão estar na época de temporada da Major League. Então, provavelmente as equipes não vão liberar eles. Que são os jogadores principais. A bola, ela é feita de quê? Ela tem uma parte de couro aqui por fora e dentro ela é de madeira? Não, a bola funciona assim, tem um centro de borracha, tem um centro de borracha, tem cortiça, daí faz uma bolinha pequenininha. Depois vem um tipo de linha, daí faz um diâmetro específico que eu não sei o tamanho. Depois vem um outro tipo de linha um pouco mais fino, enrola. Depois outro tipo de linha um pouco mais fino e assim vai. Até ficar quase nesse tamanho. Depois vem 2 peças de couro e eles costuram na mão mesmo. Depois eu te mando um vídeo, se você puder colocar do pessoal fabricando a bola, é bem interessante. Com certeza colocaremos. E é um processo, esse pedaço é manual, a finalização dele. Mesmo a bola sendo da Rollins, que é uma marca importante nos Estados Unidos, a finalização, essa costura é feita à mão. A parte interna de enrolar a linha é uma máquina, mas essa parte da costura e da colocação do couro é manual. E essa é a bola que eles usam na Major League, na liga principal. É bem duro, por isso que eu pensei que era madeira. Levar uma bola dessa assim, milhas por hora dói. Bastante. Porque o pessoal arremessa. Desce e nocautear o peão. Porra! Agora vamos partir para a sua área, né? Você faz parte dos coordenadores de anotação. Isso é uma súmula do jogo. Isso. É uma das partes dela. Na verdade, a gente, por jogo, usa pelo menos 2. Só que cada time tem uma dessas. Então aqui é o ataque. Vai estar demonstrando o ataque do time e as situações de jogo. Então, como eu falei, tem 9 rebatedores. E aqui a gente faz traços, desenhos que são... Isso aqui é chamado de anotação de BAF, que é uma International Baseball... É a Federação Internacional de Beisebol, que é convencional usar isso daqui nos campeonatos internacionais. Mas cada país tem uma peculiaridade. Os Estados Unidos usam um tipo de anotação, a Venezuela usa outro, o Brasil usa uma mistura de BAF com uma mistura de anotação japonesa. Então a gente está tentando unificar aqui no Brasil, usar o IBAF e um programa no tablet que chama iScore. Então, o beisebol é um esporte muito de estatística, muito de análise de números, análise de potência do rebatedor, análise de controle do arremessador, análise de defesa do pessoal, porque algumas posições são chaves. O shortstop, o interbases, ele tem que ser muito bom defensor. Se ele não for tão bom rebatedor, às vezes não é importante isso, né? A principal função dele é defender. Se ele não rebater tão bem, não tem problema. Mas, por exemplo, um terceira base é um cara que tem que rebater. É um cara que, se não for bom rebatedor, ele provavelmente não vai estar no time principal nos Estados Unidos. Ele não chega na terceira base. Não, se ele não for a primeira... Não. Você diz o defensor. É que ele é o número 3, mas ele é a primeira base. Tá. O número 1 é o arremessador. Porque tem uma pergunta que todo mundo faz quando você fala, você joga beisebol? Você ataca ou você defende? Na verdade, você tem que fazer os dois.
é que num momento do jogo... No momento você defende, no outro você ataca. Isso. Então a pessoa que no momento da defesa ele é a terceira base, na hora do ataque ele tem que ser um bom rebatedor. Na Major League eles levam muito em conta isso. É muito difícil ter um terceira base que não rebata bem na Major League. Porque é uma posição chave para rebatida, não para defesa. Uma pergunta que eu vou fazer. Esse time está defendendo, certo? Sim. Aí, quando ele passa a atacar? Quando ele eliminar os 9 rebatedores? Não, quando eliminar 3 batedores. 3 batedores ou corredores. Tem que fazer 3 eliminações para fazer o change, fazer a troca de ataque e defesa. Ah, certo. Então, quer dizer, você fez 3 strikes e tirou o rebatedor. Isso, fez uma eliminação. Tirou o segundo, tirou o terceiro, aí você vai rebater. Isso, exatamente. Aí quem passa a rebater daqui? O arremessador? Não, a ordem, você no começo do jogo entrega um line-up, uma escalação. Daí você É como uma escalação de time de futebol. Isso. Vai entrar esse time aqui para vai entrar esse aqui no gol, vai entrar esse aqui no lateral direito, exatamente. Vai ter, mas no beisebol a gente faz a escalação. Aqui seria mais ou menos como seria a escalação. Aqui. Quem vai rebater na primeira posição e a posição dele. Quem vai rebater na segunda posição de ataque e a posição que ele vai jogar na defesa. Então a gente vai colocando dessa maneira. Normalmente, do primeiro ao quarto rebatedor são batedores muito bons, até o quinto. E depois aqui vai dando uma decaída. Mas isso também vai dar a estratégia do time. Tem muito time, principalmente aqui no Brasil, que eles colocam um novo rebatedor com um cara muito forte. Para dar conectividade com os outros aqui do começo. Digamos que ninguém consiga fazer uma volta completa. Fácil, são 9 rebatedores de cada equipe, é isso? Isso. Digamos que nenhum deles consiga completar uma volta. Passar os 9 de cada equipe, como é feito o desempate? Aqui no Brasil a gente faz tie break. Coloca corredores na primeira e na segunda. Porque é um jogo de beisebol, acho que a gente pulou esse pedaço. Ele é feito de 9 entradas, 9 innings. Então eu vou ter que atacar pelo menos 9 innings. Ou definir 9 innings. Se o jogo acabar empatado, sei lá, 1-1, 0-0, ou a gente abre innings extras até ter o desempate, ou a gente faz uma prorrogação e também até ter o desempate. Então aqui no Brasil a gente coloca corredores na primeira e na segunda, nenhum eliminado, e daí começa como se fosse, não seria um ponto de ouro, mas um ponto de prata, um gol de prata. Que daí se a gente consegue marcar um ponto, e daí tem a troca, e o outro não consegue marcar nenhum ponto para empatar ou superar. O outro entra nas mesmas condições, com os mesmos 2 corredores. Com as mesmas condições. Para poder fazer esse desempate. E lá fora é feito como? É com innings extras. Innings extras. Teve um jogo no Japão ano passado, em 2014, que durou 2 dias. Um jogo universitário. 2 dias. É por isso Deixa que eu fazer uma televisão pergunta. transmite. Deixa eu fazer uma pergunta que me está aqui sobre. Quem é o árbitro desse jogo? Porque o Aldo gosta muito da arbitragem. Quem é o árbitro? Quem é o cara que manda aí? Eu gosto de falar mal da Sim, por isso, eu vejo que vocês falam mal também dele. Quem é o árbitro e tem o papel, qual é o papel dele dentro desse jogo? A arbitragem tem um papel muito difícil, eu acho que A equipe da arbitragem é constituída por quantas pessoas? Depende do jogo e depende do país. Por exemplo, aqui no Campeonato Paulista, nas primeiras rodadas, a gente está usando só 3 árbitros. E eles ficam... O árbitro principal fica atrás do catcher, olhando se vai ser strike ou se vai ser ball. E fica um árbitro na primeira base e uma terceira. E eles ficam se revezando para ver a segunda base. Um jogo da Major League, que eles têm mais condição, fica um árbitro principal, atrás do catcher, normal, um árbitro por base e mais os árbitros de linha no fundo. Então ao todo eles aqui vão ter 4, 6 árbitros. Para poder ver aqui. Porque se a bola... sai aqui, né? Porque se a bola não pinga aqui é a região válida e aqui é a região fall. Se a bola aqui fora, aí, aqui ela não é válida. por isso tem um árbitro aí, né? Ele vai ficar vendo se ela quicou dentro ou fora da linha. Tem esse esporte, porque hoje estamos discutindo no futebol novas tecnologias, tem acesso à tecnologia, à câmara, ao vídeo? Tem apoio? Tem. A Major League, o ano passado, estreou um sistema de reprise, mas não passa no telão, alguma coisa. Por exemplo, se você faz uma apelação, faz uma reclamação, essa bola Vai à reprise. vai à reprise. O que querem fazer com o futebol? Tem um quarto árbitro? Não, mas agora o que a FIFA aprovou no futebol é
O cara na câmera lá só comunica o árbitro, Comunica. você errou. Pode voltar atrás. Isso. Foi pênalti, foi golo, não há dúvida quando o árbitro está em dúvida. É que na Major League eles ficam com Transmissor. uma transmissão, mas é uma pessoa que fica em Nova York, e daí eles falam por telefone, rádio, e ficam discutindo o lance para ver se foi eliminado, se foi eliminado. Todos os esportes bons e grandes, que este é um esporte gigante nos Estados Unidos, têm apoio de tecnologia, o futebol também tem. Não só nos Estados Unidos, ele é muito grande na América Central, na América do Norte, nos países baixos e no Extremo Oriente, lá no Japão, na Ásia em si, joga-se muito beisebol. O Japão foi o... Que nem a WBC vai ser a quarta edição agora. As duas primeiras, o Japão foi campeão. A terceira foi Porto Rico, desculpa, República Dominicana, e agora vai ter essa de 2017. Que mais novidades temos por aí? Sobre o beisebol? Sim. Não, agora nós vamos falar um pouquinho de softball. Você entende de softball? Para você explicar para nós se o softball é mais ou menos parecido com isso. O softball é bem parecido. São as mesmas posições, o campo, o formato é exatamente o mesmo. O que vai diferenciar é a distância entre as bases, o tipo do taco, o tipo da bola. A bola do soft é bem maior. É que eu não tenho uma bola de soft, mas o diâmetro deve ser pelo menos umas 2 vezes do de beisebol. O peso ela é mais leve. O taco é achatado, né? O taco é achatado, ele é menor, ele é mais curto e ele é do mesmo tamanho. Aqui a gente tem uma diferença no diâmetro. No soft não. O soft só vai diferenciar o diâmetro perto de onde você segura. Isso. Mas esse pedaço inteiro ele tem o mesmo diâmetro. A distância num campo oficial de beisebol entre bases é mais ou menos uns 27 metros. No softball, se eu não me engano, são 18. Então tem essas peculiaridades. O campo é menor. No campo de beisebol oficial, do home plate até o fundo, até essa linha, tem uma distância de 100 metros. No softball, se eu não me engano, são 68. Mas varia, né? Tem uma faixa que você pode estar trabalhando, tanto no beisebol quanto no softball. Principalmente, se você olhar o estádio do Red Sox, que fica em Boston, aqui é bem curto. Então, para ser um home run, a parede aqui é muito alta, que eles chamam de Green Monster. Então, para a bola poder ser válida como home run, tem que passar desse muro, que é bem alto. Então, tem essas peculiaridades. Cada estádio tem uma peculiaridade. Isso influencia muito no jogo, o formato do estádio. Aqui no Brasil, não tanto porque a gente trabalha em campos abertos. Mas um estádio nos Estados Unidos, dependendo de como ele foi construído, tem estádio que sai mais home run, tem estádio que sai menos, porque o vento forma um redemoinho no estádio que ou empurra a bola para fora ou empurra a bola para dentro. Então depende da engenharia que eles usaram, o tipo do estádio, como foi construído. Ou seja, isso é um esporte totalmente estratégico. Sim. Por isso que o americano, o japonês, eles levam muito em conta isso daqui, que é a anotação estatística. Porque eles têm muitos dados. Então, aqui no Brasil a gente joga em torno de 20, 30 jogos no ano no time, e nos Estados Unidos jogam em torno de 160, a liga principal. Então, quanto mais você joga, fica melhor, e outra você tem mais dados para acumular, de porcentagem de rebatida, quantas vezes ele rebateu para a direita, para a esquerda, no alto, no fundo, e assim vai. Então, a gente está tentando fazer um trabalho legal aqui. A gente está aqui no Brasil ensinando, no estado de São Paulo principalmente, dando bastante curso de anotação, estatística, tentando divulgar mais o esporte, não só para quem é de fora, mas para o pessoal aqui de dentro, porque é muito complicado entender beisebol. Por mais que tenha bastante praticantes aqui, não são todos que entendem completamente a regra. É um esporte que nem eu, nem a maioria das pessoas não sabem todas as regras. E não é por falta de estudo, é porque são muitas e todo ano muda e tem cada peculiaridade que é impressionante. Bom, você jogou a vida inteira não conhece. Eu espero que a gente possa ajudar vocês a transmitir, esperando você mais vezes, com mais notícias. Se você tiver alguma notícia nova do esporte, nos passe, que a gente transmite aqui. Sim. Espero que você possa trazer alguns atletas também para conversar com a gente. Atletas, dirigentes. Dirigentes, tá? Para a gente é importante, para o esporte também, Uhum. e para mostrar para esse Brasil que nós aqui disputamos vários tipos de esportes, não só o futebol, como é tão mostrado aqui. Nós temos bons jogadores e outras coisas, tanto é que nós temos grandes brasileiros jogando nas grandes ligas pelo mundo. Márcio, foi um prazer te receber, muito obrigado por ter vindo, cara. Só gostaria de fazer um convite para vocês. Prazer, muito prazer. Vai vir um time do Japão, o Nitaigai, que é a Faculdade de Educação Física de Tóquio. Eles vão estar jogando agora dia 19 e 20 no Copper Cotia Atlético Clube, fica no quilômetro 26 da Raposo Tavares.
E eu te passo o link, passo os dados. Vai ser um jogo bem interessante. Então aproveitem a dica, dia 20, né? Isso, 19 e 20. Em Cotia, quilômetro... Se eu não me engano é 26, é logo depois da Polícia Rodoviária. Logo depois da Polícia Rodoviária, Raposo Tavares, um time japonês jogando beisebol no Brasil, quem sabe a gente consiga aprender alguma coisa com eles. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Martins, obrigado por ter vindo. Prazer estar aqui no teu programa com vocês. E para a próxima semana teremos mais novidades, pessoal. Por hoje é só. Até semana que vem. Um grande beijo no coração de todos e até lá. Tchau. Muito obrigado, até mais. Tá. O tratamento com o Canova tem como objetivo de ação principal a ativação do sistema imunológico. Existe também, como ação, um fortalecimento da vitalidade do organismo como um todo, ocorrendo aumento do apetite, diminuição da dor e uma melhora no estado de ânimo. Tudo isso contribuindo para uma melhor qualidade de vida. São uma forma de terapia que modifica e altera a resposta das células que contribuem na imunidade. Para uma melhor qualidade de vida, Canova do Brasil. Acesse www.canovadobrasil.com.br ou acesse sua página no Facebook.